Quando um casal decide se separar e existem filhos, sempre surgem algumas preocupações muito comuns. Muitos pais se perguntam: meu filho vai ficar só com a mãe? Ou eu vou poder ver o meu filho só a cada 15 dias? Ou então, será que eu posso perder a guarda? Essas dúvidas aparecem com muita frequência quando se trata de divórcio. Mas a verdade é que muita gente ainda tem uma visão antiga sobre como funciona a guarda dos filhos no ordenamento jurídico brasileiro. E entender como a lei funciona pode evitar muitos conflitos e inseguranças nesse momento que já é tão delicado para a família. Por isso, nesse vídeo eu vou explicar, de forma simples, o que significa guarda dos filhos, como funciona a guarda compartilhada, quando a guarda pode ser unilateral, como a justiça costuma tomar essa decisão. Então, se você está passando por um processo de divórcio ou simplesmente quer entender melhor esse tema, essas informações com certeza vão te ajudar. Quando um casal se separa, muitas coisas mudam ao mesmo tempo. A rotina muda, a organização da casa muda, a dinâmica da família muda. E quando existem filhos, uma das maiores preocupações dos pais é justamente entender como a vida da criança vai ficar depois dessa separação. E muitas pessoas acabam tendo medo de se afastar dos filhos ou de perder espaço na criação deles. Mas tem uma coisa muito importante que tem que ser lembrada: o divórcio encerra o ciclo do casal, mas não encerra a responsabilidade de ser pai ou de ser mãe. E para entender melhor tudo isso na prática, precisamos primeiro entender o que significa realmente guarda. Quando falamos em guarda, muita gente pensa apenas uma coisa: com quem a criança vai morar. Mas o conceito não se restringe a isso. A guarda, na verdade, envolve a responsabilidade pelo cuidado diário e principalmente pelas decisões importantes da vida da criança. Então, por exemplo, decisões sobre a escola, decisões sobre a saúde, qualquer tipo de situação relacionada à educação, rotina e criação também daquela criança. Então, é justamente nesse ponto que surge uma confusão, quando o assunto é separação e filhos. Muitas pessoas pensam que guarda compartilhada significa que a criança vai morar metade do tempo com cada um dos pais. Então, 15 dias na casa de um, 15 dias na casa do outro. Isso seria uma espécie de guarda alternada. Então, não é esse o caso. Hoje, no Brasil, a regra é a guarda compartilhada. Então, o ponto principal desse modelo não é apenas com relação ao tempo de convivência. Claro que também a convivência é mais incentivada na guarda compartilhada, mas o aspecto mais importante da guarda compartilhada é a participação conjunta dos pais nas decisões importantes da vida do filho. Isso significa que, mesmo após a separação, o pai e a mãe continuam dividindo a responsabilidade sobre as escolhas relevantes na vida da criança. Então, ambos vão deliberar ali em conjunto as decisões importantes para o desenvolvimento da criança. E na prática, a criança vai ter uma residência principal. Então, imagine, por exemplo, o seguinte caso: um casal que tem uma filha de 8 anos e ela mora com a mãe durante toda a semana por conta da escola e da rotina. Mas todos os finais de semana, ela vai até a casa do pai e passa o final de semana com o pai. Então, as decisões importantes da vida da criança são tomadas pelos dois, mas essa criança tem a sua residência ali principal com a mãe, mas passa todos os finais de semana com o pai. Então, é uma convivência compartilhada, além da questão das decisões da vida da criança serem tomadas em conjunto. Então, esse é o verdadeiro sentido da guarda compartilhada: é manter a responsabilidade parental conjunta, mesmo após a separação. E, como eu já havia dito, a guarda compartilhada é a regra, mas existem algumas situações que a justiça determina a chamada guarda unilateral. E, neste caso, a responsabilidade principal pelas decisões da vida da criança vão ficar concentradas em apenas um dos pais. E isso acontece em algumas situações, como, por exemplo, quando o pai demonstra desinteresse em participar da vida da criança, ou quando existem conflitos muito graves que impedem qualquer diálogo entre os pais, ou alguma situação que coloque a criança em risco, ou quando algum dos pais é ausente, e também em casos de violência doméstica, em que a convivência dos pais ali é impossível. Então, é importante esclarecer isso porque gera muita dúvida realmente. Mas, mesmo que a guarda seja unilateral, não retira o direito de convivência do outro genitor. Então, se for o pai ali que tem o direito de convivência, ele vai poder continuar fazendo as visitas, tendo a convivência dele, só que ele não vai opinar diretamente nas decisões da vida da criança. Então, para encerrar aqui, eu quero dizer que o divórcio pode ser um momento bem difícil para toda a família, principalmente quando existem filhos, né, envolvidos. E por isso que a legislação brasileira evoluiu justamente para garantir que a separação dos pais não prejudique o vínculo da criança com nenhum deles. Então, a guarda compartilhada hoje é a regra porque
entende que o pai e a mãe continuam sendo igualmente importantes na vida da criança. Porém, cada família também tem uma realidade diferente. Então, sempre que existe um processo desse tipo, busque orientação jurídica, entenda seus direitos, esclareça tudo antes, talvez antes de dar início, para evitar conflitos e proteger o que realmente importa para vocês, que é o bem-estar da criança.